Qualquer matéria é difícil na pandemia, né? Com essas aulas online, com essas aulas remotas. Agora, a matemática é mais difícil ainda. Por quê? Pois é, galera, e por que a matemática é mais difícil do que as outras, né? Principalmente nesse momento de pandemia? Pelo seguinte, quando a gente está estudando um conteúdo escolar, a gente precisa de duas coisas basicamente. Conhecimento, né? E habilidade. O conhecimento, eu estou chamando aqui de conhecimento, né? O conteúdo mesmo, quer dizer, as informações que você tem que estar a par acerca daquele assunto. Então, por exemplo, se nós estamos falando de uma aula de biologia, ou de uma prova de biologia, o que é exigido de você em quase todos os conteúdos é conhecimento, né? A habilidade que você precisa ter é só a habilidade de transpor o que você tem de conhecimento na cabeça no papel, né? Isso é uma habilidade, mas é uma habilidade que quase todo mundo tem. Então, por exemplo, vai cair lá o que você precisa resolver de resolução ali é conceito. A biologia, por exemplo, a história, a geografia, são disciplinas que são conceituais. Então você tem que ter a noção, ou ter um entendimento sobre um conceito e resolver o problema a partir daquele conceito. Então, se você olha uma prova de biologia de um aluno do primeiro ano, por exemplo, ali no primeiro, no segundo bimestre, vai ter perguntas como, por exemplo, o que é a célula? Aí o cara vai lá e escreve, a célula é a unidade morfofisiológica do ser vivo, isso é a exposição de um conceito, né? Para além disso, o professor pode fazer abordagens sobre esse conceito. Então, por que a célula funciona de tal modo? Ou por que a célula B, inserida no órgão tal, desenvolve um certo trabalho e tal? Quer dizer, ou você precisa usar o conceito puro, ou você precisa usar derivações desse conceito. Pronto. A mesma coisa na história. O professor, qual é o contexto no qual aconteceu a Revolução Francesa? Você tem ali um conceito na sua cabeça sobre esse período histórico e transcreve ali no papel e pronto. Geralmente já é o suficiente para o aluno tirar uma nota boa. Agora, quando é matemática, não. Quando é física, não. Quando é alguns conteúdos da química, também não. Por quê? Porque além do conhecimento, o cara tem que ter habilidade. Então, por exemplo, vai fazer uma prova lá de equação do primeiro grau. Além de entender o que é aquele x, qual é o mecanismo por trás daquela incógnita, a propriedade de estar multiplicando, passa para o outro lado dividindo, enfim. Além desses conceitos que o indivíduo tem que ter, ele tem que ter certa habilidade. E da onde é que vem a habilidade? A habilidade, ela vem da exercitação, do exercício. Então tem muito aluno que pega que vai estudar para matemática, ele quer estudar lendo livro, ou ele quer estudar simplesmente assistindo um vídeo. E não é por aí. A leitura de um conteúdo, por exemplo, a leitura dos conceitos, das propriedades, ela é uma parte do estudo que é necessário. Qual é a outra parte? A outra parte é a aquisição de habilidade. E da onde vem a habilidade? De fazer. Veja, a matemática é uma disciplina de fazer. Fazer não é só entender. Fazer requer uma habilidade. Por exemplo, se você nunca na sua vida colocou um prego numa madeira, você sabe muito bem que é só você posicionar o prego ali com a ponta para baixo e bater o martelo na cabeça do prego. Só que quando você vai bater o martelo na cabeça do prego, quando você vai fazer, às vezes você não bate com a força necessária, você bate muito devagar porque você está com medo de espremer o dedo. Às vezes você bate com força demais e espreme seu dedo. Às vezes você bate só no dedo mesmo, erra o prego, sei lá, você não tem mira. Então o que acontece? O fazer, ele vai exigir ali uma habilidade. Uma pessoa que é acostumada bate com a força certa, com a intensidade certa, no lugar certo e resolve o problema. E a matemática é assim, a matemática é uma disciplina de fazer. E às vezes a pessoa não consegue fazer. Por quê? Porque estuda errado. E aí, na pandemia, você tem uma intensificação desse problema. Por quê? Porque na sala de aula, o professor faz assim,
Quando ele vai explicar um conteúdo, quando ele vai fazer uma conta, fazer um cálculo, ele constrói aquele cálculo. Você vê o professor desenhando aquele cálculo. Então, esse observar o professor desenhar aquele cálculo, ele contribui para a aquisição da habilidade, mesmo que você não treine muito. Então, às vezes, o aluno não estuda certo, mas mesmo assim ele dá um jeito dele lá e acerta lá o suficiente para tirar 5, 6, para ir, né, embromando ali a coisa. Então, o que acontece? Então, a interação do professor com o aluno é muito importante na aquisição dessas habilidades. Às vezes, o professor explicou um negócio e ele vai lá e fala assim, ó, galera, eu quero que você faça esse exercício aqui pra mim. Passa lá no quadro. E aí ele vai e anda pela sala e vai de cadeira em cadeira. Fez? Não fez? Por que você não fez? Vai fazer agora. Não, professor, eu errei isso aqui. Não, faz assim. Às vezes ele vai lá na cadeira, pega na mão do menino e mostra, né? Então, sem a interação da sala de aula, a aula por vídeo, o professor até vê no vídeo o professor construindo aquele cálculo, né? Mesmo quando a aula é síncrona, o professor e o aluno estão ao mesmo tempo ali no Zoom, não dá para o professor olhar o caderno do Marcelo, depois olhar o caderno da Giovana, depois olhar o caderno do Pedro. Porque a tecnologia ainda não tem essa interação toda. Então, você prejudica a interação. Quando você prejudica a interação, você atrapalha a consecução dessas habilidades, percebe? Quando a disciplina é conceitual, não. Eu podia chegar nesse vídeo aqui e explicar um conceito aqui para você e é provável que você fosse entender. Claro que na biologia, na história da geografia, também tem essa interação, né? O professor vai lá, mostra, tal. Mas como as disciplinas são conceituais, é menos necessário a aquisição de habilidade, então a diferença da aula presencial para a aula online ela fica menor. Não que os alunos não tenham dificuldade, eles estão com dificuldade em tudo, mas na matemática, por conta a baixa interação atrapalha a consecução de habilidades e aí por isso a aula online é mais difícil. Aprender online é mais difícil quando nós estamos falando de matemática, ou de física, ou de química, uma matéria que exige cálculo, do que as disciplinas que são conceituais, como geografia, história e biologia. Tá certo? Gente, esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui é porque você gostou, cara, então você dá um like aí nesse vídeo aí para poder ajudar nosso canal a ter relevância, tá bom? Gostou do conteúdo? Tá assistindo pela primeira vez? Assina aí esse canal, tá? Você vai receber conteúdo de graça toda semana para aprender a transformar o seu filho no aluno nota 10. Você vai entender as dificuldades escolares do seu filho e a partir do momento que você entende a dificuldade, você vai ter a capacidade e a habilidade de interferir, né, em fazer julgamento e de entender o que é melhor ou pior para o desenvolvimento aí do seu filho. Tá certo? Muito obrigado, galera. Fica com Deus e até o próximo vídeo.